Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, 2 C's, entre outras coisas de minha rotina. Eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me adicionar. Hoje é o último vídeo do ano. É aquele vídeo que eu amo fazer de tibia final, porque se no início do mês a gente pensar em ter pretensão de leitura, no final ainda é mais gostoso, é pela experiência mesmo de ter concretizado-as ou não. E estão aqui, eu não fugi muito daquilo que eu tinha me proposto no início do mês. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? Eu tô super animada, foi um ano gostoso, maravilhoso, né? Um ano, eu sinto, de muitos enfrentamentos pessoais e sociais. Eu acho que todo mundo vivenciou isso. E eu tô otimista, sabe? Com esse segundo ano de pandemia, com um pouco mais de um ano de criação do meu canal. Cheguei ao dezembro com 500 inscritos, isso pra mim foi algo assim, é tão gostoso, sabe? É como se a gente aos poucos começasse a ver, né, as coisas acontecendo, e isso é algo muito gratificante. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, da minha paixão, Stephen King, 4 Estações, livro maravilhoso, contos, né? Narrativas mais curtas do que uma história única, mesmo que passando-se em um calhamaço. E para quem não conhece, as histórias elas acompanham as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A primeira história ela se passa na primavera e tem o título Hideaway e a Redenção de Sansang, que é um presídio, né? E é uma história que eu já conhecia, porque existe um filme antigo aí, bem conhecido, aqui no Brasil, eu acho que tem um título, Um Sonho de Liberdade. E foi maravilhoso poder ler a obra em si, né? Porque eu acho que ela tem alguns detalhes, algumas singularidades, e muito mais amplo do que a produção cinematográfica, né? Que realmente é uma pincelada em cima daquilo do texto escrito. É maravilhoso, né? Conta a história do Frey, que é um banqueiro que é acusado de matar sua esposa com um amante. E lá nesse presídio ele conhece Red e eles desenvolvem uma amizade lá. E é engraçado porque quando eu entrei na faculdade, no curso de administração de empresas, teve um professor de economia que passou um dia para a gente assistir esse filme. E tem muitos elementos mesmo assim de contabilidade mesmo, porque ele faz, né, algumas modificações lá no presídio, mesmo sendo apenado, e ele monta uma biblioteca, faz algumas modificações e é bem interessante. Mas o filme em si não é para falar sobre contabilidade, mas tem esses elementos, né? E na época assistimos por causa disso. Mas é um livro maravilhoso, sabe? Eu acho que essa primeira história ela mostra a questão muito da corrupção, do sistema carcerário, de algumas injustiças, mas também é uma história muito forte em que a gente percebe os elementos de amizade. E é super gostoso, eu tenho realmente uma relação de afeto em relação a essa primeira história, porque eu já conhecia, né? A segunda história é O Verão da Corrupção, e essa história para mim é de explodir a cabeça, que se chama Aluno Inteligente, e é maravilhoso, né? Porque conta a história de um menino, um adolescente que ele mora numa comunidade, e ele
sem querer, pesquisando, meio que pesquisando, ele descobre que mais ou menos próximo ao seu bairro existe um idoso que ele é um nazista, que fugiu e foi se abrigar nos Estados Unidos. E quando ele descobre essa informação, ele vai se deparar com esse homem, ele confronta esse homem, aí se lança um embate muito grande entre os dois. E é um conto maravilhoso, pessoal. Independente da leitura do livro, quem puder acessar, às vezes a gente encontra até na internet, né? Alguma coisa aí no domínio público. Porque eu acho que os diálogos que esse garoto e o velho travam é maravilhoso, sabe? Sabe aquela coisa assim, de você ver algumas coisas e é muito gostoso, é muito bom. Talvez seja a melhor história, né? Porque a primeira eu tenho um apego afetivo. Tem o Outono da Inocência, que conta a história do corpo, e é uma aventura de alguns meninos que vão atrás desse corpo, e é maravilhoso. Inclusive, nessa história, ele faz menção a já um outro livro de King, o Cujo, né, que é um cãozinho, mas não prejudica. Se você não lê o Cujo, não vai prejudicar, é só uma citação mesmo. E, finalmente, o Inverno, que é a última estação, que é Inverno no Clube. E o título é O Método Respiratório, que puxa mais para uma questão de terror, uma coisa mais fantasiosa, mas também é bem interessante, super recomendo. Se você tem alguma resistência a terror e não gosta muito da narrativa e quiser arriscar ler King, eu recomendo você começar pelos contos, porque são histórias mais curtinhas e que, apesar de ter o elemento terror, tem outras coisas que o autor trabalha. O segundo livro que eu li também foi esse calhamaço maravilhoso, OLFCB, que é o livro da ficção científica brasileira. Esse livro lindíssimo eu recebi em parceria com a editora e foi maravilhoso. São 39 histórias da ficção científica. Então aqui tem história de robô, viagem espacial, tem droide, tem aventura, tem extraterrestre, é muito bom. E é engraçado porque na leitura desse livro a gente percebe, né, que esses 39 escritores, eles tiveram sacadas muito boas no sentido de produzirem histórias únicas, mas muito alicerçada em cima da cultura geek de ficção científica. E é muito perceptível, né? Se você leu pelo menos um pouco de ficção científica na vida, não li tanto, mas são referenciais que estão aí na cultura pop e a gente conhece em sua maioria, você vai perceber isso. E a trazida, eles tentaram trazer muitas dessas histórias fantasiosas, ficcionais, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. E o último conto foi o que mais me pegou, por ter ser uma história dentro de uma vertente mais social, que se chama A Imortalidade de Leila Diniz. E para quem não conhece, conta a história de uma mulher que ela é empregada doméstica e ela vive há muitos anos naquela casa e ela é uma profissional mal remunerada, muito massacrada pela família que ela convive por causa do trabalho, e ela carrega aquela herança mesmo familiar, porque a avó, porque a mãe, porque ela trabalharam para aquela mesma família. E mesmo ela sofrendo algumas coisas e tendo vontade de ter suas melhorias ou mudar de emprego, tentar uma outra coisa, se arriscar, ela não tem muita coragem, né? Ela continua perpetuando aquele estigma e aquele processo de reprodução de pobreza, né? Em que a pessoa não vislumbra outros horizontes. E tem um trechinho bem curtinho que eu separei para compartilhar com vocês, só para referir um pouco sobre esse conto. E diz assim: sem falar que era difícil brigar com ela. Dona Leila havia sido patroa da minha avó e depois da minha mãe, antes de ser a minha. Todas as mulheres da nossa família trabalharam diretamente para ela, havia gerações.
Dona Leila me conhecia muito bem e a vida com ela por perto era tudo o que eu havia até visto então. Diziam que isso havia me tornado mole, que qualquer outra pessoa já teria brigado, mas nenhum deles poderia ter certeza. A foto é da autoestima, né, da protagonista. E é bem interessante e é engraçado que tem um certo momento que a Dona Leila diz para ela assim que é bom que na família daquela empregada sempre nasçam mulheres, porque elas terão sempre um emprego garantido ali, né? Então ele faz uma crítica realmente social em relação a essa questão da perpetuação de alguns papéis. Mas é maravilhoso. Não é um livro triste, nem chato, é realmente um mote de ficção, mas tem algumas coisas que puxam para realmente o viés social, né? Porque somos um homem em sociedade e eu acho que não tem como o autor, vez por outra, não falar de algumas situações. O terceiro livro não é um calhamaço, mas é bastante extenso. É Drácula, que eu tinha muita curiosidade em ler. E segurei um pouco, mas achei que não poderia terminar o ano sem ler esse livro maravilhoso. Mas eu acho que todo mundo conhece o referencial de Drácula, né? Mas eu nunca tinha lido nenhuma versão assim adaptada, resumida, infanto-juvenil. Drácula eu conheço da cultura pop mesmo. E confesso que nunca assisti aos filmes, não tenho vontade de assistir. Talvez um dia, mas sinceramente não. Mas o livro em si é maravilhoso, assim, o favorito da vida, sabe? Eu achei muito gostosa a narrativa. E conta a história de Jonathan, né? Pra quem não conhece, Jonathan, ele vai atrás do Conde Drácula porque ele recebe uma promessa de trabalho. E a história começa assim, né? E ele vai para aquele lugar, e já é um lugar afastado, distante de onde ele mora. O castelo do Conde é muito grande, muito sombrio. E Jonathan fica assim meio surpreso porque ele não vê empregados. A casa é sempre muito grande, vazia. O Conde é uma figura misteriosa, meio mórbida. E em alguns momentos ele se ausenta do Jonathan, e em alguns momentos ele trava uns diálogos com o Jonathan. E a história vai se passando, né? E ele percebe algumas coisas estranhas. Sempre o Conde nunca quer comer com ele, sempre dá uma desculpa que comeu antes, que vai comer depois. E são algumas coisas que fazem o Jonathan refletir, pensar. E depois de um certo tempo da história, ele se percebe refém do Conde. E aí é quando a realidade ali o assusta, o apavora, e ele tenta fugir daquele castelo. Ele tem uma noiva, ele tenta escrever uma carta para ela, para mais ou menos deixá-la a par de alguma situação, mas essa correspondência é interceptada pelo Conde. E ele consegue de alguma maneira fugir, vai embora daquele castelo e consegue a ajuda de outras pessoas. Só que o Conde ele vai deixando os seus rastros, né? E, inclusive, quando o Jonathan vai inicialmente lá ao encontro do Conde Drácula, as pessoas ficam muito abismadas, muito surpresas, muito temerosas, né? E ele não sabia porquê. E depois ele entende o porquê da preocupação das pessoas. E o desfecho da história, acho que todo mundo conhece, né? O Conde, ele é finalmente... Eles conseguem matar o Conde, mas é muito gostosinho, sabe? Tem aqueles referenciais das três mulheres, que são mulheres que foram raptadas pelo Conde, mas que de alguma maneira o ajudam, né? E ele quer se manter, né? E é engraçado porque tem um outro elemento que eu, particularmente, por nunca ter assistido o filme e nunca ter lido a obra antes, eu não conhecia, né? Que a figura é muito conhecida aí do caçador de vampiros. Eu entendia que existiam essas figuras, mas eu não entendia a origem. Eu pensava que tinham sido adaptações posteriores à obra de Drácula.
E não, é um elemento do livro de Drácula. A história, apesar de longa, não é chata, não achei arrastada. Eu acho que a gente se encanta muito pela figura do Jonathan, pela narrativa dele, tem muita empatia. Eu achei muito parecido em relação ao Frankenstein, que a gente acaba desenvolvendo um abuso em relação ao Dr. Frankenstein, e aí a gente tem um apego em relação ao monstrinho. E nessa história ao contrário, a gente, pelo menos eu me percebi assim, muito familiarizada com o Jonathan e nem um pouco com o Drácula, né? Mas é maravilhoso, super recomendo. Se você tem aí na sua estante e tá em dúvida, a gente tá entrando no novo ano, leia o próximo ano Drácula, porque eu acho que é uma leitura super necessária, não só porque é um clássico, mas é porque é uma história muito gostosinha. E aí eu li Frankenstein, esse quadrinho maravilhoso. Eu tinha lido Frankenstein no início do ano, favorito da vida. Inclusive meu vídeo de favoritos desse ano vai rodar no início do próximo ano, porque eu acho que tem sentido rodar de um ano para o outro, né? Até porque o ano ainda não acabou, tá no finalzinho, mas não acabou. E vou também falar sobre a minha meta dos 12, que eu não consegui concluir totalmente esse ano. Deixei 3 livros em aberto, mas aí eu vou retomar em 2022 esses 3 abandonados e terei novas metas. E aí dentro da perspectiva mais tranquila para ver se eu demando no próximo ano, que também vai rodar no início de janeiro. Inclusive, vai ter resenha, as minhas impressões, né, sobre esse livro da ficção científica, porque eu acho que é um livro maravilhoso e nessa minha resenha eu cito de forma mais detalhada alguns contos que me chamaram mais atenção. Aí segurei um pouco a leitura, porque eu queria ler em dezembro mesmo e foi maravilhoso, sabe? Porque como eu já tinha lido no início do ano, salvo engano, eu acho que eu li em janeiro, Frankenstein, aí pude relembrar a história que eu não tinha esquecido, mas o quadrinho sempre é gostoso, né? E aí, para finalizar, praticamente, eu li Persépolis, que conta a história biográfica da Marjane. Ela é uma quadrinista iraniana e é uma história maravilhosa. Esse livro eu ganhei da Carol, do Sou Livro. Ah, pessoal, e eu acho que todo mundo conhece, né, essa história, né? Conta o início da vida da Marjane, com os pais lá no Irã e o início da Revolução Iraniana. Ela deixa o país, vai morar na Áustria, aos 14 anos de idade, sozinha. E aí ela mostra as aventuras, as vivências dela lá, como uma jovem que se sente mal por não estar com os pais, com a família, numa outra cultura. As novas amizades, o que ela infere de cultura ocidental e o movimento punk. E ela tem alguns momentos problemáticos com o uso de algumas drogas e a questão do namorado. E ela passou 4 anos na Áustria, né? Depois ela retorna ao Irã e lá ela tenta se readaptar, mas é complicado porque ela já era uma menina no Irã, já com muita sede de liberdade, né? E passar 4 anos na Áustria sozinha e voltar para o Irã foi um pouco complicado, mas aí ela entra num relacionamento, ela começa a fazer a faculdade dela, o casamento finalmente não dá certo, mas ela se forma, e aí é quando ela sai mais uma vez do Irã. Eu acredito que ela foi morar na França, né? E agora é definitivo, mas é maravilhoso, porque mostra uma cultura bem diferente, os enfrentamentos, né? E o que eu gostei da Marjane, também em sua narrativa, não só porque é biográfico, porque é complicado a gente criticar algo biográfico, mas é porque eu sinto que ela não se colocou como uma pessoa ultra perfeita, não. Ela apontou pontos negativos, erros que ela cometeu, e eu achei isso bem pertinente, bem franco, né? Aí foram esses 5, e aí como deu para ler um pouquinho mais, eu li esse aqui,
esse livro antigo que eu peguei com a minha sobrinha, ela ganhou do pai. Edgar Allan Poe, que é Histórias Extraordinárias. Algumas dessas histórias eu conhecia, outras não, e aí foi uma gostosura poder rever essas histórias e conhecer novas. Maravilhoso. Para quem gosta do terror clássico, esse livro é perfeito. Achei linda essa edição, muito antiga. Aqui já eu consigo perceber que ainda tem uma parte dourada, né? Mas da editora Abril, uma publicação de luxo que, mesmo velhinha, ainda conserva muita beleza. E aí, para finalizar, eu li O Segredo dos Corpos e conta a história, né, de Maio e Ron Frances, que são médicos legistas, hoje especialistas. Essa edição é belíssima, da Dark Side Books. E aqui eles falam um pouco sobre essa vivência de autópsia. Porque a morte em si, ela pode ser ou natural, né? Ou suicídio, por meio de suicídio, ou mesmo por provocada. E aí eu achei maravilhoso, porque ele fala sobre alguns detalhes. A primeira história que ele conta, a primeira narrativa, A Morte em Preto e Branco, foi a que mais me pegou, porque foi a morte de um jovem preto, lá nos Estados Unidos, que ele foi morto por um segurança branco racista, e que deu muita confusão na época, porque a comunidade preta, ela queria trazer a essa morte desse jovem um viés meio politizado. E quando o especialista realmente fez toda a perícia e olhou, e foi no processo investigativo mesmo, ele quebrou isso, no sentido de mostrar que, apesar do segurança branco ser racista, o jovem preto, na ação, ele se colocou como uma pessoa que iria atacar aquele segurança, né? E foi considerado legítima defesa, e finalmente esse segurança foi absolvido. E eu achei interessante isso, porque eu acho que, independente das nossas filosofias, ideais, e nosso engajamento e nossos questionamentos, eu gosto dessa imparcialidade que existe nas pessoas, porque ele poderia simplesmente amenizar e dizer não, né? E ser mais um caso de julgamento de preto versus brancos, e o branco foi condenado. Mas não foi o caso, e eu gostei, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com realidades mais factuais, né? Não simplesmente fazer aqueles ideais simplesmente de propagação, porque a justiça já tem falhas, né? E quando a pessoa ela é sentenciada de forma errada, de forma injusta, é muito complicado, né? O caso de O.J. Simpson é um exemplo disso, né? Que eu lembro, eu era jovem, ele matou a ex-esposa, o amigo, o namorado dela na época, e foi um estardalhaço mundial, não só nos Estados Unidos. No mundo, a imprensa noticiou, e ele foi simplesmente absolvido por uma questão racial, porque foi um teatro tão grande em cima do homem preto contra o casal branco. E depois ele foi preso, né, cometendo outros crimes. E todo mundo sabe que, infelizmente, ele matou a ex-mulher e o amigo dela. Então, eu acho que a gente não pode simplesmente passar a mão na cabeça e dizer é branco, tá errado, é negro, tá errado. Não, a gente tem que trabalhar com critérios mais justos. E eu gosto muito disso. Então, achei ousado, corajoso da parte dele. Daí foram essas as leituras. Aí eu assisti esse box que eu tinha um tempo, mas nunca tinha concluído, que é Band of Brothers, desculpa, que fala sobre o dia D, né? Eu tenho minhas críticas em relação a essas produções estadunidenses, porque, enfim, né? A historiografia americana é complicada. Mas a gente não pode confiar em tudo, mas achei gostoso, interessante. Eu gosto desse formato porque esse formato aqui, ele, apesar da ficção, né, ele
teve uma parte de doc, e aí protagonistas reais, pessoas que viveram o dia D, soldados, né? Eles deram depoimentos e esse lado é muito emocionante, eu super recomendo, sabe? Acho que deu para me divertir. Vou tentar em janeiro assistir alguma coisa, não é muito meu forte, mas tentar, né? E é isso. Aí eu não sei se vocês ficaram curiosos ou não, mas eu tenho esse caderninho, eu faço minhas anotações do que eu leio no ano. Aqui tem um registro desde o ano 2013. Ano passado eu li 80 livros, né? E eu achei que esse ano eu não ia chegar perto, tão perto assim. Mas acabei lendo um pouquinho mais. Desde já eu queria dizer que eu acho que leitura não deve ser dimensionada pelo quantitativo. Porque o dia a dia é corrido, alguns têm mais tempo, menos tempo, alguns têm mais oportunidade de adquirir o livro ou não. E acho que não é isso, eu acho que a gente tem que trocar experiências de leitura, informação e prazer de ler, né? Mas fiquei feliz também porque eu consegui ler 114 livros e quer não, a gente se sente feliz com isso porque eu pude me deliciar com essas 114 histórias, algumas mais curtinhas, outras mais extensas, poucos calhamaços, mas me sinto feliz. Não quero no próximo ano repetir esse feito, não penso nisso, nem ultrapassar, nem chegar perto. Eu quero até ler um pouco menos, talvez me permitir fazer algumas releituras, assistir umas outras coisas. Bora ver como que vai estar a vida, né? A gente vai vivendo e vai demandando as coisas. E é isso, então eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês conhecem esses livros. Não sei se vocês tiveram aquele livro preferido do ano, que é tão difícil, né? Se eu li 114 e pra mim foi difícil dizer qual é o preferido, mas aí só em janeiro vocês saberão. Eu imagino que vocês também tenham tido suas dificuldades em dizer qual foi o melhor entre tantos, que eu imagino que vocês também tenham lido, né? Então, assim, muito obrigada, tá bom? Por esse ano terem me acompanhado. Muito obrigada por essa marca de 500 inscritos. Me deixou muito feliz, muito alegre. E 2022 vem aí, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!